Pedro escreve aos crentes em Cristo que viviam em 5 províncias romanas àquela época. E hoje esta região, para que os irmãos localizem-se do ponto de vista geográfico, é a Turquia. Esses lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes viviam sob perseguição. Talvez você não consiga compreender a relevância da citação destes lugares. Por isso que é importante que você compreenda o significado do texto e o contexto histórico desse texto. Esses lugares, irmãos, estavam sob grande perseguição nos dias do apóstolo Pedro. Pedro sabia que nesses lugares, muito próximos, havia uma recém-realizada sequência de atos de violência, de prisões efetuadas e de cristãos sendo mortos porque não negaram a Cristo Jesus. Aqueles dias eram difíceis. Nero, talvez o mais conhecido dos imperadores de Roma, um insano, queimou a maior parte da cidade no ano de 64 depois de Cristo e culpou os cristãos pelo grande incêndio. Os cristãos eram então levados aos jardins imperiais e eram queimados como tochas para iluminarem os jardins desse homem louco, perverso, um homem imoral. Alguns cristãos eram reservados para alimentarem leões famintos, enquanto a multidão celebrava o ato tão triste, mas tão capaz de levar a assistência ao delírio. Havia acusações de toda sorte para os cristãos. Os cristãos eram chamados de ateus, porque eles não reconheciam as divindades de Roma. Não se submetiam em adoração à figura do imperador. Então, no paganismo, eram chamados de ateus, porque não reverenciavam os deuses que em Roma eram reverenciados. Os cristãos eram também acusados de canibalismo, sim. Você está surpreso com isso? Então, lembre-se que a cada mês esta igreja se reúne e come do pão e bebe do cálice, lembrando-se do corpo e do sangue do Senhor. Então, ouviam falar que cristãos comiam carne e bebiam sangue, porque celebravam, do ponto de vista simbólico, a morte de Jesus. A acusação é, eles além de ateus, e porque são ateus, eles também são canibais. Havia mais acusações, irmãos. Incestuosos. Imaginem vocês, nós cristãos que reprovamos absolutamente o incesto, os cristãos eram acusados disso, porque nos tratamos como irmãos. Então a acusação era, um irmão casou com um outro irmão. Veja que, por conta disso, é possível, diziam, que pai e filha tenham se casado. E esse tipo de acusação servia para justificar toda a grande e insana perseguição ao cristianismo. Cristãos eram acusados de serem antissociais, porque eles não frequentavam as festas pagãs. Não estavam nos templos erguidos em honra aos ídolos do paganismo. Nesses dias, meus irmãos, Pedro escreve aos crentes aquilo que está nos versos 11 e 12. A palavra de Deus nos dizendo que Cristo Jesus, o nosso modelo, o nosso Senhor, também sofreu. A palavra do Senhor indica, o Espírito de Deus revela os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. No verso 12, não para si mesmos, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam conhecer, anelam compreender. Portanto, irmãos, aqui está a grande justificativa
para que Pedro escreva acerca da esperança que alcança aqueles que creem no Senhor. Os dias eram difíceis. O mundo parecia insuportável para os cristãos, desconfortável, inóspito. Isso nos conecta com os nossos dias. Dias em que nós cristãos também percebemos o aumento da perseguição ao cristianismo em todo o mundo, inclusive nas Américas. Dias em que notamos, irmãos, que cristãos são acusados até daquilo que não fazem. Nós somos associados àquilo que não proclamamos, que não pregamos. E aquilo que pregamos, e estou certo de que a mensagem cristã é a mais bela e mais santa mensagem que o homem possa ouvir, por vezes é desvirtuada, é transtornada, é manipulada. As notícias não são honestas, do modo geral, ao se tratar do verdadeiro cristianismo. É para esses nossos irmãos, crentes no Senhor, todavia em aperto, em dificuldade, entristecidos, que Pedro menciona as bênçãos da vida cristã. No verso 2, ao dizer, vocês são aqueles que o Senhor chamou, santificou pelo Espírito, lavou pelo sangue de Jesus. Lembrem-se, verso 3, é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que porque é misericordioso, regenerou vocês para uma viva esperança, a esperança daqueles que sabem que ressurgirão dentre os mortos pelo poder daquele que ressurgiu dentre os mortos, Jesus. Pedro escreve aos nossos irmãos falando dessas bênçãos e dizendo: faz todo sentido viver cheios de esperança, porque Cristo venceu a morte, o grande e último inimigo do homem, mas também faz todo sentido que, vivendo na esperança da vida eterna, aqui nesse mundo que não é o céu, tenhamos que enfrentar terríveis tribulações, como o Senhor Jesus Cristo também enfrentou. Nós somos salvos e isso nos diz que nós pertencemos a Cristo, nós somos identificados com Ele, nós somos imitadores dele. Se ele sofreu, nós também compartilhamos dos sofrimentos da carreira cristã. Em meio ao desespero, Pedro é usado por Deus para falar de esperança. Pedro não está falando a um povo qualquer, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aquele que tudo conhece e sabe de verdade quem são os verdadeiros crentes, aqueles que receberam o Espírito que santifica, mas também consola, guia em toda a verdade, ampara, sustenta o crente, aqueles que não devem mais se sentir acusados de crime algum, porque foram lavados pelo precioso sangue de Jesus que os justifica. Meus irmãos, em meio ao desespero, podemos sim celebrar a esperança daqueles que vivem pela fé. 1 de Pedro 1, 21. Por meio dele, por meio de Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro sabe daquilo que está dizendo da parte de Deus. A vossa fé e esperança não estejam em homens ou na política do Império Romano, estejam em Deus. Vejamos, irmãos, as bênçãos detalhadamente apresentadas por Pedro para os nossos irmãos que viviam esse contexto de perseguição. Essas bênçãos alcançamos em Cristo. Essa esperança nós temos. Aquilo que Deus, usando Pedro, diz ao seu povo é aquilo que ele nos diz hoje. E primeiramente, nos diz da grande bênção da regeneração pela fé em Jesus Cristo. Olhem para o verso 3, por favor. Assim como Cristo venceu a morte, venceremos também. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, isto é, nos crimes que cometemos contra um Deus santo que é o nosso Deus, até que Cristo nos encontrou e nos ressuscitou para uma nova vida. Bendito é o nosso Deus, irmãos.
Pedro está dizendo: vocês devem se apegar à certeza de que foram regenerados. Uma nova semente posta em vocês, a semente de Cristo, aquele que os recriou, apresenta a vocês um novo modelo de vida. Um novo nascimento é o que vocês experimentaram. Portanto, vocês gozam de uma esperança, que é a esperança de conhecerem uma nova vida na qual todas as perseguições do tempo de vocês, toda a oposição dos homens, toda a maldade desse mundo não tem poder para transformar aquilo que é essencial. Pedro está falando de conversão. Vocês conheceram a Cristo. Vocês abandonaram o amor pela velha vida, o apego a este mundo. Agora vocês têm um novo coração dirigido pelo Senhor. E por isso também um novo procedimento. Então Pedro diz: meus irmãos, acordem. Vocês são tentados a andar por aquilo que vem. Vocês precisam andar pela fé. Vocês estão sendo tentados a se dirigirem pelas experiências que cercam vocês, mas vocês precisam lembrar de quem vocês são. Vocês agora são de Cristo. Essa velha vida não tem mais o poder de domínio sobre vocês que teve outrora. É preciso relativizar aquilo que esse mundo tem feito. Vocês agora são novas criaturas. Ao contrário do homem perdido sem Cristo, vocês podem sim desfrutar de paz no interior e viver uma vida cheia de graça, porque vocês nasceram de novo e nasceram para Deus. Em segundo lugar, irmãos, Pedro diz aos nossos irmãos entristecidos que nós temos uma herança alcançada pela fé em Cristo. Crentes haviam perdido muitos dos seus bens, resultado de uma vida inteira de trabalho, de muito suor, de lágrimas. Perderam aquilo que era o patrimônio para administrar por uma vida inteira. Sofriam multas e tinham os seus bens confiscados arbitrariamente pelo império que via no crescimento do cristianismo uma ameaça à sua hegemonia. Então Pedro diz: meus irmãos, não se preocupem. Vocês têm uma herança que não se corrompe, é o que diz o verso 4. Vocês têm uma herança que não perde valor, é imaculada, que não murcha, é imarcessível, que não está sob domínio de Roma, porque ela é reservada nos céus para vós outros. E complementa no verso 5 dizendo: vocês foram guardados pelo poder de Deus desde que se achegaram ao Senhor pela fé. Vocês estão salvos e esta salvação há de se revelar no futuro. Então calma, irmãos. A herança que vocês não deixarão para os filhos daquilo que é corruptível é inferior em valor à herança que vocês deixarão para os seus queridos, porque esta herança, alcançada pela fé em Cristo, é incorruptível. Pedro está dizendo: a herança dessa vida fica nessa vida. Veja aí 1 de Pedro 1:24. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quando eu estava no ensino médio, eu estudei num colégio que não era confessional evangélico, depois de ter estudado toda uma vida no excelente colégio confessional evangélico. Eu decidi, irmãos, que em todas as provas eu escreveria um versículo bíblico. Tinha professor que riscava, professor que colocava um joinha, mas eu tinha um professor materialista e que num dia qualquer ele fez propaganda lá do veículo maravilhoso que ele comprou, naquele calor de 45 graus na sombra de Feira de Santana. Ele disse que não entendia como alguém conseguia andar em veículos sem ar-condicionado. E eu resolvi colocar esse versículo e coloquei na prova. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.
Eu acredito que ou ele não leu, ou leu e desprezou, porque não me disse nada. Mas, irmãos, por que escrevi isso naquela avaliação? Porque a palavra de Deus diz ao homem, quando se engana, cheio de alegria pelas coisas que conquista nessa vida, eu não estou dizendo que você não deve se alegrar, eu estou dizendo que você não deve se deixar dirigir por essas alegrias, por esses lampejos de felicidade nesse mundo em crise. E a palavra de Deus está dizendo, cuidado. Quando você passa pelo campo e vê a plantinha com uma flor linda, você se encanta. Talvez você não esteja lembrado que em alguns dias ela não mais ali estará. É frágil. A beleza que encanta é passageira. Logo, logo a erva seca, a flor cai, mas aquilo que vem de Deus, revelado em sua palavra, permanece eternamente. A herança dessa vida, irmãos, nós sabemos, sofre as ameaças dessa vida. Aquilo que adquirimos sofre desvalorização com o tempo. Aquilo que nós compramos com muito sacrifício, por vezes é destruído até pela ação do tempo, o vento, a chuva. Aquilo que temos, lamentavelmente, pode ser roubado. Então Pedro diz, irmãos, eu sei que não é fácil para vocês, mas lembrem-se de quem vocês são. Vocês foram regenerados em Cristo. Vocês estão guardados pelo Senhor. E há um novo coração que permite a vocês entender que o que Roma tem feito com vocês é apenas a antecipação daquilo que aconteceria. Tudo que vocês têm conquistado, todos os bens que vocês têm reunido. Na verdade, tudo isso não está muito seguro. Vêm os impostos, os roubos, a desvalorização, a destruição. Mas há uma herança, diz Pedro, a do céu, que é incorruptível, porque é eterna. O grande pregador do Evangelho, Richard Baxter, disse o seguinte: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Eu acredito que eu já disse isso, irmãos. Essa é uma das declarações mais contundentes dos grandes escritores cristãos, na minha opinião. Eu vou repetir o que Baxter disse. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Você, meu irmão, que trabalhando dia a dia, decidiu que não sonegará impostos. E isso é duro para você, eu sei. Assim como você, eu pago impostos, e muitos. Você, meu irmão, que observa o seu concorrente, que engana o consumidor, e você decidiu que viverá na verdade. Você, minha irmã, que tem trabalhado de sol a sol com honestidade, saiba que qualquer aparente prejuízo em função da comunhão com o Senhor será pago quando estivermos de posse da nossa herança eterna. Mas como diz o nosso irmão Baxter, nada pode pagar o prejuízo de perder o céu. Haverá um dia, irmãos, e um dia que brevemente conheceremos, em que gente cheia de poder, de riquezas, de bens, chorará amargamente, sabendo que a moeda do nosso tempo não compra a entrada no céu. Chegará o dia, irmãos, em que uns vencidos pela enfermidade, outros vencidos pelo tempo, outros tendo que encarar aquilo que evitaram por tanto tempo a chegada da morte, lamentarão encontrarem-se com a morte sem que tenham a certeza de vitória sobre a morte, sem que tenham convicção que você tem e que te permite dormir em paz e acordar feliz. A esperança viva do céu. Pedro está dizendo isso. Irmãos, isso me preocupa. Às vezes eu tenho a impressão que o céu tem sido tratado como um assunto das histórias infantis. Irmãos, há uma ação tão intensa da humanidade em prol das coisas dessa vida, que nós nos tornamos de algum modo cínicos, vivemos como se esse mundo
não pudesse chegar ao fim, como se essa vida não tivesse fim. Nós nos comportamos como se a aposentadoria fosse a solução para uma vida inteira e a recompensa. Nós nos comportamos, irmãos, às vezes como quem parece que não acredita de verdade no céu. Sabe o que os filmes fazem ao pintarem o céu com nuvens brancas e anjinhos tocando harpas? Tudo isso me parece, irmãos, que nós assimilamos, nós deixamos de compreender de algum modo que para um Deus eterno, uma curta vida nesse mundo é muito pouco. Não combina com um Deus grandioso. Que tudo que tenhamos sejam alguns poucos anos dessa vida. Você que chegou aos 80, aos 90, aos 100, eu digo que você também experimentou pouquíssimos dias nessa vida. Não combina com um Deus grandioso que tudo que tenhamos é essa vida. Ele, para os seus filhos, tem reservado muito mais. Uma herança alcançada por aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Pedro está dizendo isso. Não se deixem abater. Não acreditem que vocês estão em prejuízo. Para quem já foi regenerado e agora pertence a Cristo, há uma herança, a herança dos céus. Eu espero que você, meu irmão, com todas as suas forças, resista ao pensamento do homem comum, ao senso comum. E você alimente em seu coração a cada dia a certeza de que a palavra de Deus que nos evangelizou permanece para sempre, como diz o apóstolo Pedro. Esta palavra não cairá, não se embotará com o tempo. Esta palavra viva, esta palavra tem nos asseverado que temos sim uma herança, e isto traz esperança. É desesperador viver como se tudo que temos é este mundo. É desesperador olhar para a nossa vida aqui e pensar que nós não temos acesso a tantos bens que o tempo todo vemos lá no dispositivo eletrônico. A viagem, o imóvel, o veículo, o restaurante, o acesso ao tratamento de beleza. Se você continua pela fé em Cristo, crendo firmemente que Deus nos tem reservado uma herança nos céus, você viverá cheio de esperança, sim. Você não se deixará abater por aquilo que você vê à sua volta. Pedro diz mais. Pedro diz, irmãos, vocês foram regenerados, pertencem a Cristo. Vocês têm uma herança que é reservada para quem é de Cristo nos céus. Mas além disso tudo, em meio às perseguições, às aflições, às provações, vocês gozam de uma alegria plena pela fé em Cristo. Vejam o verso 6, irmãos. Pedro diz, embora no presente, por um breve tempo, estejais entristecidos por várias provações, a vossa fé tem valor, verso 7. E diz assim, a fé de vocês tem valor porque ela é aquela que redunda em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. É muito mais precioso do que o ouro, metal precioso, valiosíssimo, mas que é perecível. Mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E Pedro sabe daquilo que está dizendo. Pedro estava lembrando aos irmãos do trabalho do ourives. O ourives trazia o ouro para o fogo e o aquecia para separar aquilo que era metal precioso de impurezas. E havia uma regra na antiguidade, que o ouro devia ser aquecido até que o ourives pudesse ver o seu rosto. É claro que agora não havia mais impureza. O ouro superaquecido funcionava como uma espécie de espelho. Então Pedro continua dizendo no verso 8, a esse Jesus, que vocês não viram como eu vi, vocês amam. Vocês não veem agora, mas creem nele. E vocês então, com alegria indizível e cheio de glória, lembram do fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então o ouro é aquecido, é provado, para que ele ao fim seja aprovado. Para que, uma vez retirada toda a impureza, o ourives diga, aqui agora eu tenho aquilo que é precioso. Certo escritor cristão, o Isbe, disse assim, o crente quando é provado, quando é superaquecido pelas lutas dessa vida, ele deve submeter-se a esse processo
até que ele enxergue o rosto de Cristo nas provações. O ourives enxergava o seu próprio rosto. O crente deve enxergar o rosto de Cristo, porque, irmãos, como já disse aqui para essa igreja, quando Satanás nos tenta, o alvo dele é nos destruir. O alvo dele é nos oprimir. O alvo dele é nos levar ao desespero. Deus, que é santo em todos os seus caminhos, quando nos prova, quer fazer com que toda impureza seja afastada. É na provação que o crente se revisa. É na provação que o cristão em oração diz: ó Deus, há algo em mim que é caminho tortuoso. Guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, vê se há em mim caminhos impuros. É na provação, irmãos, que nos perguntamos o que Deus quer nos dizer. Deus nos permite crescer na fé, na paciência, na dependência dele. E isso redunda, como diz Pedro, em louvor, honra e glória para Jesus Cristo, porque o crente é capaz de enfrentar terríveis provações sem abandonar a fé em Jesus e sem perder a alegria do Espírito. O cristão, sim, é capaz. E isso, irmãos, não tem qualquer relação com orgulho, com prepotência. É humilde essa declaração. Porque nós estamos dizendo que, porque Cristo nos dirige em meio às provações, nós somos capazes de sair da provação melhores do que quando nela entramos. Quantos crentes em Jesus já me disseram ao longo dos anos: pastor, depois da perda do emprego eu aprendi a orar, porque eu descobri que o meu sustento vem do Senhor e não das minhas forças. Sim, irmãos. Meus irmãos, quantos pais, ao verem o filhinho enfermo, finalmente compreenderam que o filho pertence ao Senhor e passaram a entregar em oração aquela vida nas mãos do Senhor. Quantos crentes, irmãos, ao desejarem pregar o evangelho para alguém que se opõe, para alguém que zomba, para alguém que persegue no ambiente de trabalho, decidiram clamar ao Senhor e dobraram os joelhos, rogando a Deus a conversão daquela vida. Então, irmãos, nós sabemos que a lógica desse mundo é: todo conforto, toda riqueza, toda fama significam bênção. Há até uma teologia anticristã e antibíblica chamada de teologia da prosperidade que diz isso, que muito dinheiro é sinônimo de muita bênção. Irmãos, não é verdade isso. Deus permita que muitos filhos dele que têm tido elevado patrimônio entendam que são mordomos do Senhor e usem o patrimônio para a glória de Deus, para abençoar vidas. Mas, irmãos, uma pessoa que ganha muito dinheiro não significa que ganhou muita sabedoria, não significa que tem muita paz, não necessariamente pode dizer que agora tem grande alegria. Nós sabemos que isso não é verdade. Quantas pessoas nesse mundo, tendo acesso a tantos e tantos bens, não tem conseguido ter acesso ao bem maior, que é uma vida na presença de Deus. Pedro está dizendo: meus irmãos, tenham calma, não se desesperem. O Senhor sabe o que está fazendo. As provações têm o seu lugar na vida de quem vive pela fé. A esperançosa vida pela fé se vê em meio às provações, porque as provações realçam as grandes bênçãos da vida na fé. Um cristão genuíno está muito mais preparado, muito mais, do que um não cristão, para enfrentar as terríveis notícias desse mundo, as perdas dessa vida, as provações que lhe assolam o viver. Pedro está dizendo que as provações nos permitem testemunhar da fé. Meus irmãos, quantas pessoas, ao verem crentes perseverantes em meio à provação, homens e mulheres fiéis ao Senhor em meio à escassez, se impressionaram com o testemunho de fé dos crentes. Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Você tem todo o direito de dizer: Senhor, está doendo. Você pode dizer: Senhor, está difícil, está pesado. Ore por isso. Mas saiba que Deus sabe o que está fazendo com sua vida. Ele está aquecendo o ouro, retirando o que é impuro, e ao final ficará aquilo que é precioso para a glória dele. Acredite nisso. Imaginem
Os nossos irmãos médicos, quantas dificuldades não enfrentam, Lúcio, Keila, para justificar os tratamentos dolorosos. Mas o médico sabe o que está fazendo. A injeção dói, mas a consequência é saúde. A cirurgia é dolorosa, mas a consequência é bem-estar. Meus irmãos, nós confiamos nos profissionais da saúde, que são seres humanos que falham, como eu e você falhamos. Por que não confiaríamos em Deus? Ele sabe o que está fazendo na hora da sua dor. Ele sabe o que está fazendo e Ele ouve a sua oração. Ele sabe o que está fazendo quando você não compreende o que Ele está fazendo. É que seria muito difícil para você compreender a mente de nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz: quem compreendeu a mente de nosso Senhor? Quem pode debater com Deus? É aquilo que é dito a Jó: Jó, você estava onde? Quando eu, o Senhor, Criador de todas as coisas, separei a água da terra seca. Você pode mesmo, Jó, debater comigo? Meus irmãos, na oração que ainda não foi respondida, na angústia, no momento de dor, acredite, você que vive pela fé, Deus sabe o que está fazendo. Eu não estou dizendo a você que você deve festejar e você deve dizer que está muito bom. Você tem todo o direito de lamentar. Há um livro na Bíblia intitulado Lamentações de Jeremias. Lamentação não é o mesmo que blasfêmia. Expor ao Senhor o seu sofrimento. Nós cantamos assim, é um salmo. Senhor, diante de ti exponho a minha aflição. Não é o mesmo que duvidar do amor de Deus. Lamentar a sua tristeza, a sua dor, a sua perda, não é o mesmo que questionar o Senhor. Não é o mesmo que contradizer a palavra do Senhor. Existe o estágio do lamento, da dor, do choro, e o Senhor ouve sim, como ouviu o choro de Ana, que desejava ter um filho e foi ao templo do Senhor e chorou. É muito diferente, irmãos, daquele que descrê no Senhor, daquele que rejeita a vontade do Senhor, daquele que zomba da palavra do Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. E quando as vitórias em meio às provações nos alcançam, Deus é glorificado. Meus irmãos, Moody, o grande evangelista, disse assim: a verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiando-se na força de Deus. Você entendeu o que é fé? Confiança em Deus. A verdadeira fé é o reconhecimento de que você é fraco, mas se apoia na força de Deus. A verdadeira fé é a declaração de que você nada é, mas está nas mãos daquele que tudo pode. Portanto, irmãos, assim como Pedro diz aos crentes que enfrentavam tão grandes dificuldades em seus dias, desfrutemos de plena alegria em meio às provações que nos alcançam. É preciso, irmãos, olhar para a palavra de Deus. E Pedro então diz a esses irmãos, verso 3, sejam sóbrios e esperem na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Qual é o fim da nossa fé? A salvação. Então saiba que todas as perdas dessa vida são compensadas pela conquista do céu, pela fé em Jesus Cristo. Se o fim da sua fé é a salvação, e Pedro diz isso, Pedro diz, meus irmãos, o fim da fé de vocês é alcançarem o céu. Então, meus irmãos, nada está errado para nós. Na verdade, todo crente maduro, todo crente que tem andado com o Senhor, alcança o momento em que diz, não murmurarei porque eu sou salvo, não reclamarei porque eu tenho o céu. Irmãos, eu conheci muitos crentes que declararam, eu não tenho pedido mais a Deus, eu só tenho agradecido, porque o Senhor tem sido tão bondoso comigo, que eu me considero um devedor eterno do Senhor. Irmãos, o crente maduro, em algum momento ele chega a essa conclusão, o fim da minha fé, como diz o verso 9, é a salvação da minha alma. Nessa estrada, na estrada dessa vida, as dificuldades, irmãos, devem ser toleradas, porque esse caminho está nos levando para a casa de repouso e alegria eterna, por isso exultamos. Nós podemos até
não saber exatamente o que está lá na próxima curva, mas nós sabemos quem vai conosco no caminho, no vale da sombra da morte. Irmãos amados, nós vivemos uma época de grandes dificuldades, sim, mas é também, segundo o que diz Pedro, uma época maravilhosa, profetizada pelos servos de Deus do passado e admirada pelos anjos do presente. Por quê? Porque hoje nós temos Cristo, nós servimos a Cristo e nele está a nossa esperança. É o que Pedro está dizendo, meus irmãos. Os crentes do passado profetizaram aquilo que eles não experimentaram, é o que está no verso 10. A graça de Deus destinada a vós, um Deus que os amaria, e que habitaria vocês pelo Espírito dele, e que os dirigiria até o céu. Então, em meio a essas dificuldades que vocês estão enfrentando, dificuldades reais, momentos dificílimos, lembrem-se da esperança do Evangelho. Então Pedro passa a escrever toda essa carta àqueles irmãos, e dirigido por Deus, Pedro então diz aos irmãos: há esperança para quem está enfrentando tudo aquilo que vocês enfrentam nesse tempo. Eu quero convidar você a entender que a palavra do Senhor é atual, é viva, é eficaz. É a resposta do Senhor para você hoje, muito especialmente você que está se sentindo desconfortável nesse mundo. Queira Deus que esse desconforto aumente até que você ame o céu e deseje acima de tudo o céu com o Senhor. Para você, meu irmão, que tem se sentido amargurado com as notícias do nosso tempo. Para você que sente que esse mundo é cada vez mais maldoso, injusto. Como é difícil lidar com o homem do nosso tempo. Olhe para Cristo. Há uma grande esperança em saber que quem já é nova criatura, agora pertence ao Senhor. Tem uma herança da parte dele e uma alegria que vem dele. E essa alegria faz toda a diferença quando enfrentamos as terríveis lutas e aflições do nosso tempo e deste mundo. A minha oração é que você glorifique a Deus em meio às provações. É que você veja a face de Cristo em meio às dificuldades desse tempo. E você se alegre porque você tem Cristo. E quem tem Cristo está preparado para enfrentar as lutas do viver. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar.